E aí, para começar, eu queria que você, Carmen, se apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouquinho da sua experiência. Tá bom. Bom, gente, bom dia. Primeiramente, mais uma vez, obrigada. Agradecer aqui a iniciativa FIS por esse evento, né? Sempre um prazer estar falando, principalmente de um tema, né, que é tão atual hoje em dia. Bom, eu sou Carmen Ribeiro, sou diretora de mercado da Doutora Online. E aí a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho. Eu acho que antes do João se apresentar, a doutora, só para contextualizar um pouquinho para vocês, nós somos uma empresa de saúde digital e a ideia é trazer um pouquinho a contextualização da navegação do paciente dentro da saúde digital. E você, João, gostaria que você se apresentasse. Bom dia a todos, sou João Espínola, hoje diretor da Leve Saúde. Leve Saúde é uma operadora super nova no Rio de Janeiro. A gente tem 4 anos, 80 mil vidas. E estou aqui para bater um papo um pouquinho sobre nossa ótica na saúde suplementar, na visão do paciente, aí, como é que a gente melhora essa navegação. Obrigado pelo convite. E eu acabei de receber a mensagem aqui, a doutora Ariane Macedo, ela não vai estar aqui com a gente, que ela vinha de São Paulo, e aí o voo dela atrasou e ela não conseguiu estar aqui com a gente. E aí, eu queria me apresentar. Eu sou Marlene, sou presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, uma organização que existe há 15 anos. E o Instituto Lado a Lado é conhecido como a instituição que criou a campanha Novembro Azul. E estamos no mês Novembro Azul. O Instituto Lado a Lado organiza já há muitos anos essa campanha e nós somos a instituição hoje que atuamos nas 2 principais causas mortes, que é o câncer e as doenças cardiovasculares. E falar sobre navegação do paciente, para nós, é muito importante, porque o paciente oncológico é um paciente e o paciente cardiopata é outro paciente. Então, nós estamos aqui falando de 2 tipos de pacientes. São pacientes diferentes. E aí eu gostaria muito de falar com você, João, de você contar para a gente um pouquinho a sua experiência, né? Porque hoje a gente ouve falar muito de navegação do paciente, só que eu vejo, pela minha experiência, que cada um de nós entende sobre navegação. E eu acho que no final da nossa conversa, a gente vai ter que entender um pouquinho mais da unificação do que é navegação. Então fala para a gente, João, o que a tua experiência um pouco sobre navegação. Eu acredito muito que a navegação do paciente está muito envolvida no lado também educacional da utilização do sistema, né? A gente trabalha 20 anos na saúde suplementar e sempre tem um sistema muito fragmentado de cuidado, né? E esses 4 anos que a gente está atuando diretamente na Leve com o núcleo de cuidados, a gente vê a importância do enfermeiro navegador, do administrativo navegador, que a gente consiga dar o ciclo de navegação do paciente pela necessidade da ótica do que ele deseja realmente de atendimento. Mas também mostrar para o paciente o que ele precisa de atendimento, porque muitas informações hoje, eu brinco às vezes que a ignorância às vezes é uma dádiva, né? Porque muita informação também atrapalha o paciente nesse fluxo. E o paciente fica muito perdido no sistema de saúde suplementar, ele não sabe qual especialidade buscar, onde que ir, buscar orientações. Então eu vejo assim hoje o papel fundamental da enfermeira, da técnica de navegação que a gente tem hoje no núcleo de cuidado integrados da Leve Saúde, a importância desse sistema e a importância da gente conseguir educacionar esse paciente da utilização e o que ele precisa. Isso passa na base de confiança do paciente, credibilidade dos nossos serviços, né? Então, a ótica do paciente, você precisa estar disponível para ele 24 horas, aonde que ele precisa para tirar as informações necessárias. Você tem que estar próximo a esse paciente, não fisicamente, diretamente, mas também
digitalmente, como é que você consegue melhorar esse fluxo e também oferecer um serviço de qualidade no atendimento na ponta para esse paciente, onde que ele se sinta confortável e ele acredite no tratamento que estamos entregando a ele, né? Então, essa confiança do paciente é super importante, onde que a gente busca muito essa melhoria. Então, resumidamente, eu acho que assim, estar próximo do paciente, educacionar o paciente e trazer credibilidade do serviço de saúde para o paciente, né? Não virar aquela parte de vilões que a gente tem hoje, visão de paciente, saúde suplementar, mas a parte de cuidado, trazer confiança e atendimento para o paciente. Para mim, esse é o mais importante hoje. E você, Carmen? Eu queria só, primeiramente, né, falar que quando a gente fala de navegação, um conceito, né, criado lá em 1990, ele basicamente foi criado justamente para pacientes oncológicos. E aí, hoje, pensando como a gente tem trabalhado a navegação dentro do sistema de saúde. Principalmente quando a gente fala de saúde suplementar, a gente tem, e o João é um cliente nosso até, e a gente compartilha um pouco disso, é como a gente consegue realmente trabalhar tantos desafios que a gente tem dentro da saúde suplementar, pensando na jornada do paciente como um todo. Então, como que a gente tem trabalhado um pouco isso quando a gente fala de saúde digital? Então, a gente tem tentado trabalhar uma jornada justamente onde a gente consegue não só oferecer todos esses pontos que o João trouxe, que eu acho que é o mais importante, é fazer com que esse paciente saiba o porquê que ele está sendo navegado. Claro que quando a gente vai falar sobre um pouco a ótica da operadora, por exemplo, ela quer fazer a navegação e ela quer dar a melhor rede, utilizar o melhor custo, já que a gente sabe que os custos assistenciais é um dos nossos maiores problemas ultimamente. Então, como que a gente tem conseguido trabalhar dentro das ferramentas de saúde digital para essa navegação? A gente hoje tem um produto especificamente que a gente faz toda a gestão integrada de cuidados. A gente participa muito, a gente trabalha muito as premissas da atenção primária, obviamente, mas o nosso maior intuito é trazer para esse paciente uma visão de sistema que às vezes ele não tem, né? A gente sabe primeiro que o paciente ele tem uma visão muito hospitalocêntrica, né? Então ele sabe que na cabeça dele o melhor lugar para ele se tratar, onde ele precisa ir é sempre o hospital. Às vezes a visão de compra de produto de operadora é muito pela rede. Então, hoje, uma escolha de produto, quando ela não é, né, uma oferta de RH, você compra justamente pensando na rede hospitalar que você vai usar. Quando a gente fala um pouco de gestão integrada de cuidado, de navegação, é justamente também oferecer a esse beneficiário a possibilidade de estar na melhor rede para aquele paciente. Então, quando a gente faz uma captação de um paciente, a gente consegue identificar, trabalhar ele dentro de uma linha de cuidado, automaticamente a gente consegue navegar ele melhor nessa rede. Então, eu consigo, quando necessário, indicar ele para o melhor especialista dentro daquela rede. Eu consigo fazer com que ele navegue para aquele especialista que talvez tenha um tempo de espera de fila para uma consulta mais rápido. Eu consigo direcionar ele para a minha rede de ambulatório. Eu consigo dar a ele talvez uma visão muito mais ampla que normalmente ele não tem, né? A gente às vezes conhece aquele laboratório de referência, aquele hospital de referência, mas não conhece a rede como um todo. Então, eu acho que a navegação, obviamente, dentro da percepção do paciente, ela não pode deixar de andar lado a lado com a expectativa também do prestador, né? Então, unir o melhor dos mundos, que é o que a gente quer de resultado, e aí eu falo tanto resultados assistenciais, também como resultados financeiros, mas principalmente como que esse paciente se vê dentro desse contexto. Só para vocês entenderem um pouco, quando a gente fala de linha de cuidado, e depois que a gente implementou linha de cuidado, a gente trabalha não só com enfermeiro de navegação, mas a gente trabalha com o conceito de concierge, que é o que acaba trabalhando ali muito mais no dia a dia, até para os agendamentos, enfim, para acompanhamentos mais operacionais. A gente conseguiu ter um aumento percentual de 8 pontos no nosso NPS. Então, a gente consegue ver que o paciente também, ele se sente
sente mais assistido, ele tem um olhar humanizado que, olha, tem alguém olhando por mim, tem alguém me vendo de uma forma mais ampla, então não é só um médico olhando um problema, é uma equipe de saúde, uma equipe de navegação me olhando como um todo. Então, acho que esses são pontos que são sempre importantes de a gente falar. Carmen e João, ouvindo vocês, eu que tenho uma experiência muito grande no Sistema Único de Saúde, eu fico achando que eu estou vivendo uma ilha da fantasia, né? Então, eu quero vir para esse mundo, né? Então, eu fico aqui muito preocupada, porque será que na saúde suplementar inteira, né, eu também estou vivendo essa ilha da fantasia? Né? Porque eu acho que na saúde suplementar eu também não tenho toda essa excelência que eu estou ouvindo aqui de vocês, né? Então, eu queria muito que vocês falassem se vocês têm alguma experiência ou têm algum case aqui para contar de algo que vocês também já viram no Sistema Único de Saúde, de alguma experiência. Eu sei que a vivência de vocês é desse outro lado. E também eu queria que vocês falassem também como que eu sei que vocês trouxeram muito essa coisa da escuta do paciente e tem os dois lados, né? Tem o prestador e tem a escuta do paciente. Mas esse paciente, ele é ouvido o tempo inteiro, né? Esse paciente, a necessidade dele, essa escuta, ela é feita em toda essa jornada. Uma coisa é a atenção primária ali, né? Outra coisa é quando ele vai para uma outra escala ali dentro. Essa jornada, ela continua ou ela tem outro tipo de navegação? João, você pode ajudar nessa discussão? Primeiro, a experiência que eu tenho com o Sistema Único de Saúde é mais familiar do que própria. Então, a experiência já tenho alguns familiares que foram tratados pelo INCA e na jornada do paciente funcionou de uma maneira muito clara quando foi inicialmente tratado e reconhecido no INCA por isso. Então, eu acho foi fantástica a jornada, olhando muito. E quando a gente vira paciente, a gente olha com outra ótica, né? A gente olha realmente a navegação diferente e super funcional. Eu acho que é claro que todos os seus sistemas, seja o privado, seja o público, têm seus defeitos e qualidades, mas assim, hoje falar de câncer no Rio de Janeiro, né, de oncologia, e não falar do INCA não dá, não cabe para falar na mesma frase, tá? Sobre atenção primária e para secundária e terciária, eu acredito que seja um ciclo do paciente, tá? Então, eu não acredito só na navegação na rede primária, não acredito nisso. Acredito que ele tem que estar acompanhado na secundária, tem que estar na terciária. A jornada de deshospitalização desse paciente, ela tem que estar muito adequada aos protocolos que a gente tem, mas ainda assim é um grande desafio, seja na saúde suplementar, seja na área do prestador também, né? A gente fala um pouquinho de operadora, mas tem o prestador da ponta, os hospitais ou as clínicas oncológicas. Mas esse desafio ele só vai ser suportado se o paciente tiver credibilidade no cuidado dele desde o início. Então, se a gente estiver acompanhando ele, desde a atenção primária até a secundária, na terciária, ele vai saber quem buscar na jornada do paciente. Para mim, esse é o ponto fundamental que a gente precisa ter. Como eu falei anteriormente, né, a parte educacional e ter credibilidade no cuidado. O paciente tem que estar seguro do que a gente está trazendo para ele é o melhor para o paciente, é o melhor para o tratamento. E esse é um dos grandes desafios quando você tem uma linha de cuidado, às vezes, quebrada pela secundária e pela terciária, né? Então, eu acho que a gente busca sempre estar unificando esse tratamento e na verticalização muito forte para que a gente consiga fazer isso de uma maneira
muito adequada, com a equipe hospitalista adequada à equipe da atenção primária, ou adequada à equipe de oncologia, ou de alta complexidade no momento de deshospitalização. Eu acho que esse é o ponto. Tá bom? Eu vou complementar o que o João trouxe, porque eu acho que a gente precisa desmistificar justamente essa questão da navegação só na atenção primária. Quando a gente fala de contexto de saúde, eu acho que se a gente não inclui terciária, a secundária, a gente não está falando de navegação por completo. Claro que talvez dentro das nossas experiências, aí eu vou falar mais por mim, a gente acaba trabalhando muito a questão da atenção primária, porque talvez hoje é onde a gente consiga fazer essa navegação com maior qualidade. Mas eu não posso deixar esse paciente que está dentro da minha atenção primária ir para uma rede hospitalar e eu não acompanhar. Então, como que eu faço como que eu vou contextualizar isso, né? Como que eu vou fazer uma referência e uma contrarreferência se eu não estou acompanhando? Então, não dá para tirar essas duas, tanto a secundária quanto a terciária da navegação. Eu acho que dentro da saúde digital a gente consegue fazer uma navegação mais fácil, talvez, do que o presencial. Porque a telemedicina, a saúde digital, ela vem justamente para quebrar e desmistificar um pouco essas barreiras. Então, eu consigo acompanhar esse paciente de uma maneira mais ampla. Talvez, quando a gente fala de uma rede primária dentro do SUS, ele tem uma limitação geográfica, que é onde aquele agente de saúde consegue ir, né? Então, se ele não consegue ter essa informação porque não conseguiu acessar a casa, ele não consegue ter tanta informação. A gente não, a gente consegue fazer essa navegação porque eu consigo acessar aquele paciente independente de onde ele estiver. Então, ele pode estar numa rede secundária, inclusive fora daquele local dele. Então, eu acho que a saúde digital, ela traz essa perspectiva maior. E realmente, assim, parece que fala, nossa, que facilidade. Não, não é fácil. A gente tem muitos desafios. Aí eu poderia falar, por exemplo, de interoperabilidade aqui, que a gente ficaria falando o dia inteiro. Mas é um desafio que não deixa de... A gente tem muito poucos dados para trabalhar a navegação, né? Então, acaba sendo talvez um trabalho muito mais difícil quando ele foge um pouquinho ali do nosso contexto de rede, referência e contra-referência na atenção primária, quando vai para outras redes, porque é difícil, gente, hoje a gente conseguir, às vezes, informações básicas de súmula de alta do hospital. Então, até para você contextualizar dentro do prontuário ali do paciente. Então, eu acho que, na minha realidade, eu acho que acaba se facilitando um pouco, porque a gente consegue quebrar a barreira da distância, justamente porque a telemedicina ela vem um pouco com esse conceito também, tá? E olhando um pouco esse universo do online, né, da saúde digital, como que eu trabalho um pouco o empoderar esse paciente, né? Porque eu acho que tem uma parte aí importante nesse processo, porque eu estou no online, eu estou ali no digital. E como que eu empodero esse paciente nessa jornada? Né? Eu queria ouvir vocês também, porque eu tenho ali um cidadão e aquele cidadão eu preciso que ele ajude, né, nessa navegação. E como que eu empodero esse cidadão? Como eu torno esse cidadão um cidadão agente, responsável e dono ali daquela navegação? Eu posso falar com propriedade que o nosso maior desafio é justamente o engajamento desse beneficiário, né? A gente, como eu falei, a gente tem uma questão muito hospitalocêntrica, a gente tem muito o tato médico-paciente no presencial e como a gente consegue fazer esse engajamento. Principalmente porque eu acho que um ponto que é importante da gente falar sobre a cultura digital, né? Claro que eu acho que quando a gente fala de telemedicina, saúde digital, a gente tem um ganho muito grande pós-pandemia, mas a gente ainda vem trabalhando essa cultura digital que não é igual do Rio para São Paulo, para o interior. Então, trabalhar isso é muito difícil.
Claro que hoje a gente tem utilizado muitas métricas, principalmente de engajamento com o paciente, porque a própria tecnologia nos permite isso. Então, como que eu consigo engajar esse paciente através de gamificação, através... Eu sou muito contra, eu sempre falo, gente, esse negócio de informativo de saúde, de promoção em saúde, não é que não seja importante, mas ninguém fica abrindo, né, coisas para ficar lendo. Então, assim, a gente precisa trabalhar, ser mais disruptivo, trazendo muito mais a gamificação, como que eu consigo, aí eu acho que é o papel fundamental do navegador, que apesar dele estar dentro de uma tela, né, como que ele consegue trazer um atendimento humanizado para esse paciente não estando presencial. Então, o treinamento, a capacitação dessa equipe, de uma forma geral, ela é extremamente importante para eu engajar. Porque se não existe empatia através de uma tela, dificilmente eu tenho um engajamento desse paciente. Então, eu apontaria aí que a capacitação profissional é de extrema importância para que a gente tenha um engajamento positivo. E tem outros desafios, né? Porque é achar a ferramenta certa que ele quer se comunicar ao paciente, né? Às vezes eu acho que o meu aplicativo é da NASA e ele, cara, eu não quero utilizar esse aplicativo. Quero ser comunicado via WhatsApp, quero ser comunicado. E na Leve a gente tem um desafio ainda maior, que a gente tem um público 60% acima de 60 anos. Né? E a comunicação do idoso digitalmente, esse engajamento passa de novo por uma credibilidade do médico ali de utilização. Né? E o apoio fundamental das enfermeiras que a gente tem, que são as concierges também, passa diretamente nesse convívio. Né? E também um outro desafio gigantesco que a gente tem é na parte de prescrição, se esse paciente ele está realmente adquirindo a medicação correta, se a gente está fazendo esse acompanhamento com ele. Então, falar nos canais certos quando o paciente deseja falar, em qual ele deseja falar. E acho que esse é o importante. E esse é um grande desafio que a gente tem de todas as pontas. Eu falo pela minha mãe, né? Eu falo, pô, é fácil fazer telemedicina. Ela, filho, tem um negócio aqui que tem que habilitar vídeo, eu não sei fazer isso aqui, como é que eu faço? Então, ela prefere ligar no WhatsApp e falar com a pessoa. Enfim, então falar na comunicação correta com o paciente e isso vai trazer engajamento para o paciente, quando eu estiver ativo no canal que ele deseja. Só que, como a Carmen falou, tem dificuldades, no interior é diferente a comunicação, em grandes pontos é diferente o acesso, pacientes às vezes não têm locais em casa para falar com o médico no online. Às vezes ele tem 10 pessoas que moram com ele, 5 pessoas, 6 filhos. Então tem essa dificuldade só do online. Então pontos estruturais físicos ainda serão muito importantes para a gente trazer esse paciente para engajar. Eu acho que o online é uma facilidade imensa, mas a gente ainda está caminhando para que isso aconteça. Tá? Esse é o meu ponto. Ô, João, vou trazer um ponto que eu acho que é super interessante, que é o modelo da Leve, que é uma percepção que, às vezes, para a gente que está no dia a dia, passa né, a questão de aplicativo. Né? Como a Leve tem um público 50 a mais, dos pontos, a gente já tem uma padronização, né, de aplicativo e tal, era justamente, olha, a gente precisa aumentar a letra para que esse nosso beneficiário tenha um melhor acesso. E que, às vezes, para a gente, passa imperceptível. Né? Então, é o cuidado, é você entender muito bem quem é seu beneficiário e como que você realmente consegue, nesses pequenos detalhes também, porque dificilmente, se ele tem uma dificuldade de leitura, ele não vai acessar. Então, acho que é um exemplo que a gente teve que traz um pouquinho dessa percepção de como a gente tem um olhar mais sensível para esse usuário na ponta. Eu agora queria... O João trouxe alguns pontos aqui para mim que eu queria trazer questões agora, juntando um pouquinho isso que vocês colocaram. A nossa população está envelhecendo, a pirâmide está invertendo, e a gente está falando muito no envelhecimento ativo. E essa população ela tem que utilizar agora essa rede online.
e vocês vêm nessa direção. E aí, como preparar essa população para utilizar essa rede, né? E essa população é a população que está usando, né, que está começando a ter várias comorbidades. E aí entra um outro componente aqui, que é a adesão ao tratamento. E aí essa adesão ao tratamento vem toda uma família. Então, nessa rede não entra só o paciente, é outras pessoas, é o filho, é o cuidador, é outras pessoas ajudando nessa conexão. Porque às vezes ele não consegue, é alguém que vai, que é o que o João colocou. E aí tem uma outra questão que eu coloco, que é a conexão. Porque aí você pega, o Brasil tem vários vazios assistenciais, são as distâncias, né? Como que a gente, falando no universo online, né? Como que as pessoas elas conseguem se conectar? E como que a gente percebe também que as conexões online é o futuro, né? A telesaúde é aonde vai desafogar muito o sistema de saúde e aonde vai dar agilidade ao sistema. Como que eu melhoro essa capilaridade, né? Bom, eu acho que o ponto importante, Marlene, é que a rede digital, ela não vem para substituir a presencial, né? Ela é complementar. Então, eu acho que a gente... partindo desse ponto de vários Brasis dentro de um, a gente tem alguns desafios, que não só esses que você falou, mas, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai, por exemplo, para a especialidade médica, a gente não tem a mesma demanda de psiquiatria. Psiquiatria a gente não tem muita demanda, tem demanda em todos os lugares. Mas, dependendo do interior, a gente não tem, por exemplo, um profissional. Como a gente tem tentado trabalhar isso, pensando na questão do envelhecimento, um dado que é importante aqui, às vezes a gente tem um pouco dessa questão, nossa, mas como que o idoso, será que, ou vou usar a palavra idoso, mas como o 60 mais, por exemplo, 65 mais, ele tem de receptividade. E a gente tem quase 22% de utilização hoje dentro de um dos nossos produtos de pessoas com 65 a mais, e não é por conta da Leve Saúde. Mas eu acho que é um dado importante porque a gente vê também que hoje essa é uma população que ela também está mudando essa cultura digital. Então, eu acho que claro que as adaptações, elas são importantes, que são as adaptações que a gente comentou atrás. E quando a gente fala de conectividade, aí eu acho que é um ponto que é muito mais importante, porque assim como falta especialidade no interior do Amazonas, não tem conexão também. Então, como que a gente consegue levar esse acesso? E aí, eu acho que aí sim entra a questão da agenda do SUS. A gente hoje, a gente tem uma cadeira dentro do Ministério justamente para falar sobre saúde digital, e não só com a questão da interoperabilidade, prontuário único, mas também de como dar acesso a essas pessoas. Então, existem já alguns projetos que são bem interessantes, que são de consultórios digitais, que é onde eu consigo juntar o mundo físico, o universo físico com o digital, para que eu consiga dar acesso a essa população que, às vezes, não é nem que não tenha sinal de internet, mas às vezes não tem um celular. Então, como que eu consigo fazer? Teve um projeto que foi super interessante, que foi para áreas remotas, que foi um apoio da saúde digital, que foi junto com a Twin da Kera, onde a gente conseguiu levar um device médico que a gente consegue coletar, por exemplo, alguns exames, alguns dados desse paciente para apoiar a decisão médica. Então, a gente vai ter que fazer adaptações. Não dá para trabalhar, e não é só com presencial também, assim, né? A gente não consegue, às vezes, numa rede ampla, que eu atenda vários locais, eu preciso entender um pouquinho aquela diversidade daquele local. E com o digital também é um pouco isso. Eu acho que a gente tem se adaptado muito, acho que a gente deu um salto muito grande nos últimos 2 anos, mas a gente ainda tem muitas barreiras de conectividade, de integração, e aí vai depender um pouquinho da parceria, eu acho que principalmente público-privada, para que a gente consiga alcançar esses objetivos, principalmente nessas áreas mais remotas, tá? Um dos pontos fundamentais, acho que você disse também, Carmen, é sobre os devices, né? Porque não adianta eu só estar com o médico na tela e não conseguir fazer o diagnóstico.
e o apoio do diagnóstico dos profissionais de saúde que vão estar na ponta. Por isso a construção de consultórios digitais, eu acho que isso vai ampliar ainda cada vez mais, né, sobre a ótica do paciente, a facilidade desse paciente conseguir um diagnóstico mais rápido. Os devices ainda vão se evoluir muito, né, vão baratear ainda, né, porque hoje a gente fala que é quase praticamente inviável você popularizar os devices que tem hoje, né, mas é uma tendência de diminuir o custo sobre isso e aumentar o acesso a esse paciente a uma atenção primária e, consequentemente, conseguir colocar ele numa jornada de fluxo melhor, né? Mas, mais uma vez, eu acho que passa por um educacional também do paciente. A gente falou um pouquinho do público de 60 a mais. Quando a gente montou a operadora há 4 anos atrás, era uma barreira. Ter um aplicativo, ele falou, não vai utilizar. Mas era uma barreira nossa, né? A gente não estava do outro lado. E hoje a gente tem 45% da minha população que faz telemedicina acima de 60 anos. Ele já pratica esse ato de uma maneira de cuidado, ele entende, ele fala, e não só com o médico, né? Fala com a enfermeira, fala com a enfermeira de cuidado dele. Então essa parte educacional é super importante. Quando ele sente credibilidade no serviço, isso vai trazer maior fluxo de utilização. Mas, de novo, é uma barreira. Rio de Janeiro tem vários silos no Rio de Janeiro, né? E a gente é uma operadora de acesso, a gente atinge a classe C, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, 60% da população da Leve Saúde não tinha plano de saúde, ou nunca teve, ou não tinha nos últimos 6 meses. Então, é uma empresa de acesso à saúde hoje, e a gente tem algumas barreiras de entrada, como dificuldade de acesso, como minha casa não suporta esse tipo de atendimento, e aí a gente tem buscado muito ter os consultórios online, mas na parte física, onde que ele consiga ir, ter um atendimento da enfermeira, ter esse acolhimento, explicar para ele como é que é o cuidado, sem falar que às vezes o paciente ele sai da consulta com várias dúvidas, né? O médico é muito técnico às vezes para ele. E então é super importante esse papel da concierge para melhorar a jornada, esclarecer as consultas para ele e ele conseguir ter uma fluidez nesse mercado de saúde suplementar aí. Uma dúvida aqui. Hoje a gente percebe muito pelos consultórios médicos que o paciente ele chega pelo Dr. Google, ele chega muitas vezes com o diagnóstico dele pronto já, né? Ele chega lá, já pegou todas as informações. Quando ele chega ali para vocês, né, com essa abordagem pela atenção primária, quando ele chega ali naquele primeiro contato ali com vocês, como que é isso? Como que funciona? Né? Eu queria ouvir vocês, assim, porque eu fiquei com essa dúvida, né? Como que esse Dr. Google digital, diretamente, 2 vezes digital, né? É engraçado, né? Porque o paciente já entra na sala, às vezes, do médico, ou online ou fisicamente. Doutor, eu preciso de uma ressonância porque meu joelho não está doendo muito. E de novo, aí vai da força do médico, da explicação, de trazer o acolhimento desse paciente. Hoje a gente, 40% das nossas consultas é feito por médicos da atenção primária à saúde, né? Médicos de família ou da grande APS ali, né? E isso a gente trabalha muito esse educacional do médico para educar o paciente, né? Porque o paciente às vezes ele tem a noção que aquele médico é muito bom, ele passa muito exame. Ou esse médico é ruim, ele não passou o exame para mim. Mas, de novo, se ele estiver numa jornada fluida de atendimento, né, e ele entender a necessidade do paciente e explicar o motivo do que ele não possui, você vai trazer mais confiança no tratamento do paciente. Mas é uma dificuldade. Hoje tem o Dr. Google, o Dr. ChatGPT, tem várias outras ferramentas que estão empoderando o paciente na ponta. E, por exemplo, doenças crônicas ou alguma coisa desse tipo, às vezes o paciente
traz até mais conhecimento do que aquele médico que está na ponta ali para atendimento. Então a gente tem uma parte educacional para o profissional de saúde, né? Que a gente consiga trazer esse profissional de saúde para o encantamento e acolhimento desse paciente. Eu acho que essa parte é fundamental. Eu só ia complementar, né, João, que eu acho que a questão da educação médica ela é super importante, né? A gente vem vendo aí cada vez mais faculdades médicas sendo, né, abrindo mais cursos de medicina. A gente tem um número de médicos hoje no mercado que estima-se que em 2030 vai ter mais médicos para... Né? Não que isso não seja bom, a questão é como esses médicos têm sido formados. E aí eu acho que quando a gente entra dentro de formação profissional, esse é um ponto extremamente importante, porque você passa a ter uma questão de como esse profissional vai lidar com as questões do futuro. O Google antigamente já era um problema, hoje o ChatGPT ele já te dá, gente, diagnóstico, tratamento, enfim, e às vezes com uma precisão, se você jogar eu sou muito adepta do ChatGPT para muita coisa, mas se você pegar um exame de sangue, qualquer coisa, você colocar dentro do ChatGPT, ele te dá vários diagnósticos ali com uma assertividade, inclusive, muito grande. Então, eu acho que vai passar muito dessa questão Às vezes até medicação. Exato, ele já te dá plano de cuidados. Então, é como a gente realmente vai... Eu acho que essa formação, não só médica, mas de equipe multiprofissional, acho que ela vai ser muito importante para os próximos anos, de como conviver com essa demanda de tecnologia, e eu acho que é acesso à informação, né? Então, cada vez mais a gente tem mais acesso à informação. Quanto mais acesso à informação eu tenho, eu posso utilizar isso de várias maneiras, e o paciente ele começa a ter um empoderamento. E aí, quando a gente fala de empoderamento do paciente, é um pouco disso também, né? Então, o médico tem que estar cada vez mais preparado para que quando ele chega lá, o seu paciente com um possível diagnóstico, prognóstico e, enfim, ele tem argumentos suficientes, técnicos, científicos para falar, não, olha, não é dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa preparação do profissional médico, tá? Eu só, assim, queria fazer uma última pergunta para vocês. Hoje nós temos as duas principais causas mortes no país, que é o câncer e as doenças cardiovasculares. O câncer, hoje, no Brasil, nós temos mais de 700 municípios que já é a primeira causa-morte. Na demanda de vocês hoje, como vocês têm visto hoje o câncer? Tem sido uma demanda que tem vindo muito acentuada? Como tem sido essa navegação desse paciente? Eu queria que vocês falassem um pouco desse cenário oncológico, né? A gente já tem algumas linhas de cuidado desenhadas especificamente para alguns clientes que têm esse olhar justamente pensando no paciente oncológico, né, onde a gente já consegue inserir ele dentro de uma linha de cuidado, e não é uma linha de cuidado oncológica, né, porque não é enfim, mas a gente hoje já tem conseguido fazer a navegação desse paciente. E o que é interessante é que a gente consegue fazer a navegação desse paciente, e aí óbvio que quando a gente fala de atenção primária, a gente fala o antes, né, e pós o diagnóstico. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento desse paciente. Hoje, a gente tem, inclusive, uma linha de navegação para paciente paliativo, que é super interessante, porque a gente consegue realmente ali fazer essa navegação desse paciente. E a gente tem uma boa aceitação, tá, Marlene? Assim, é algo que a gente consegue trabalhar bastante, mas... Aí vou falar na percepção de prestador, a gente não tem hoje muitos operadoras, aí no caso da saúde suplementar, que tenham uma preocupação com uma navegação desse paciente oncológico. Eu tenho muito mais operadoras que cobram muito mais, como a gente está navegando o paciente com uma hipertensão e um diabetes, do que com o paciente oncológico. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma, que eu acho que talvez aí o João que tem que trazer essa percepção para a gente, de como que realmente a operadora está olhando esse paciente, né? Porque talvez ela vai para algum outro programa e acaba saindo da navegação. A gente hoje tem
experiência, mas não é uma experiência tão grande quando a gente olha dentro do universo de 6 milhões hoje assistido pela gente, tá? Acho que o maior desafio com a Leve, eu acho que para todas as operadoras, é conseguir atingir esse paciente no menor estágio possível, né? Quando o paciente já é diagnosticado e está no estágio 3, 4 ali, ele se torna muito comprometido com o cuidado, então facilita a jornada dele. Mas a nossa dificuldade hoje, como operadora de saúde, é diagnosticar esse câncer no estágio 1 e conseguir fazer os protocolos de uma maneira correta. Então, a dificuldade de aderência à atenção primária, dele entender a importância de ir no médico e trazer esse cuidado e os diagnósticos precoces. A gente tem conversado com algumas empresas hoje do mercado que fazem alguns diagnósticos sobre... Eu acho que a IA vai ajudar demais essa parte de diagnóstico precoce para a gente, mas a maior dificuldade realmente é o estágio do paciente. Acho que trazendo o paciente, quando ele é diagnosticado, ele já está dentro da jornada, ele facilita o cuidado dele, ele entende a importância de estar ali, né? Mas até chegar esse momento ainda é muito fragmentado esse cuidado, né? A gente vê um aumento na população como um todo, Leve Saúde, né? E até temos agora nosso primeiro centro oncológico, que fica ali na zona sul do Rio de Janeiro. E vamos abrir mais um no próximo ano, visto o crescimento da população, tá? Mas ainda assim, a nossa batalha é um pouco antes. É na descoberta, na prevenção, entender, colocar esse paciente na linha de cuidado necessária. Perfeito. Eu queria aproveitar esse momento e colocar para vocês, quem quiser fazer pergunta, está liberado aqui para fazer pergunta, que eu acho importante também dar esse espaço para vocês. Um de cada vez. Não se empolguem tanto. Bom dia. A minha pergunta vai para Carmen. Carmen, vocês hoje já utilizam cabines em lugares remotos, assim, que são mais difíceis, de atendimento, para o paciente ser atendido ali? Sim, a gente não utiliza o conceito cabine, a gente utiliza o conceito de consultório digital, que eu trouxe um pouquinho aqui. A gente tem um projeto que é com a Postal Saúde, que é o Plano dos Correios, onde a gente já tem implantados hoje 12, vamos para 12º consultório digital, onde a ideia é justamente nesses locais de difícil acesso. Então, a ideia ali é trabalhar dentro do CD deles, então a gente tem em Porto Velho, a gente tem em Curitiba, a gente tem, enfim, em vários outros locais, onde a gente consegue levar acesso para esses colaboradores deles, de uma forma onde a gente traz a parte de device médico que a gente falou. Então, eu consigo pegar um device médico e aí o custo é muito mais fácil, né, quando a gente está falando de uma população maior. E aí a nossa ideia é justamente isso, né, acabar democratizando um pouco esse acesso junto com os consultórios digitais. A gente tem um case muito interessante de sucesso, que é com a Eldorado. A Eldorado é uma empresa de celulose no interior do Mato Grosso do Sul, onde eles tinham... lá não é nem, eu brinco que lá não era nem insuficiência de rede, porque lá realmente eles não tinham rede. E eles têm uma população de mais de 2.500 colaboradores, onde não tinha acesso a nenhuma rede. Então, foi lá onde a gente iniciou esse projeto, onde a gente consegue trabalhar toda a parte de atenção primária e dar acesso a esses colaboradores de forma onde eles conseguem, também a gente consegue fazer a navegação deles. Então, é a adaptação do mundo físico com o digital aí, para levando mais acesso à saúde para a população. Obrigada. Vou fazer uma pergunta para o João. João, como que vocês hoje trabalham com o paciente no digital, no 60+, hoje? E é feita uma boa aceitação desse público?
Hoje, nossa maior dificuldade é o canal de comunicação. Felizmente, o WhatsApp é muito acessível e facilitou isso, o mercado explodiu. Então, hoje a gente utiliza os canais que ele deseja ser comunicado. Hoje a gente tem um aplicativo muito fluido, voltado a mais 60, tá? Nosso aplicativo da Leve. Mas a maioria das comunicações, diria 60%, é feita via WhatsApp ainda para ele. Não tem onde... Acho que você quer falar com o paciente, fale no canal que ele queira falar com você, tá? Então, acho que esse é o nosso principal desafio hoje, é como unificar essas ferramentas de WhatsApp hoje que a gente tem para trazer um melhor cuidado para o paciente. Bom? Eu vou ter que encerrar aqui, que já levantaram a plaquinha ali, que está... Enfim. Eu queria passar a palavra para vocês, para fazer as considerações finais. Carmen. Bom, primeiramente agradecer mais uma vez, né? Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui muito tempo sobre navegação, principalmente porque é um conceito muito amplo e apesar da gente estar na prática, a gente ainda é algo talvez novo, né? Então, eu acho que todo novo projeto ele começa com um primeiro passo. Então, acho que é importante a gente, quanto instituição, pensar, e aí eu falo quanto instituição, não só quanto prestador, operadora, SUS, mas a gente pensar aí como que a gente pode realmente estar contribuindo para isso. O conceito de navegação ele vem justamente para a gente trabalhar o que a gente estava falando da promoção, prevenção de saúde, e eu acho que é uma super ferramenta também para reduzir sinistralidade, né, João? Para a gente dar melhor acesso e aumentar a qualidade assistencial, que eu acho que é sempre o mais importante, né? Se eu aumento a qualidade assistencial, eu dou muito mais acesso, eu dou muito mais possibilidades para esses nossos beneficiários. Então, agradecer mais uma vez, Marlene, e a toda a equipe do FIS. Realmente, quando a gente melhora a jornada do paciente, a navegação, não só reduz sinistralidade, como melhora a qualidade percebida de atendimento do paciente. Eu acho que esse é o nosso objetivo. E... Acho que agora foi. Então, quando a gente melhora a qualidade de navegação do paciente, a gente está melhorando o tratamento, a direção do tratamento, né? Você consegue trazer esse paciente mais para perto de você e trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Esse é o nosso objetivo. E é claro que você busca uma melhor redução de sinistro quando você consegue atingir a atenção primária muito forte. E isso faz parte da saúde suplementar. Queria agradecer a todos. Obrigado Marlene pela condição, foi muito bacana. Obrigado, Carmen, pelo convite e a FIS. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês, né? Agradecer a equipe da FIS, agradecer Carmen, agradecer João, a vocês que acompanharam aqui e dizer a vocês o seguinte: temos que investir na navegação do paciente. E o paciente sempre tem que estar no centro do cuidado. E muito obrigada, gente.